Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Eu deixei essa atividade aqui para vocês na videoaula anterior, falei com vocês que eu voltaria fazendo a correção. Deixei para vocês raciocinarem nela e deixei alguns para casa também que nós vamos fazer a correção, ok? Eu espero que vocês estejam gostando deste início de números negativos. Na reta numérica a seguir, as abscissas dos pontos A e B são números opostos e a medida da distância de A até a C é a mesma de C até a origem. Ou seja, está me afirmando que a medida de A até a C é a mesma da medida de C até a origem. A origem, gente, é o zero, ok? Sabendo que a abscissa de C é menos 2,75, então aqui, esse ponto aqui está em menos 2,75, determine quais são as abscissas de A e de B. Gente, muito fácil. Se aqui falou para mim que essa distância aqui é a mesma dessa. Se aqui é 2,75, aqui também mais 2,75, só que negativo, né? Então, resposta 5,5 negativo, menos 5,5. E não falou que A e B são opostos? Se o A é menos 5,5, o B só pode ser 5,5 positivo, ok? Tranquilo, não foi? Vocês conseguiram fazer? Vamos fazer agora comigo as páginas 119, 120 e 121. Número 17. Observe a reta numérica e resolva. Determine a abscissa de cada ponto representado por uma letra, sabendo que as marcações estão igualmente espaçadas. Gente, é muito tranquilo isso aqui, porque olha só, se está igualmente espaçado, olha só, se aqui é 1,5, aqui vai ser menos 1,5. Tá crescendo de 1,5 para cá e 1,5 para cá. Só que aqui positivo e aqui negativo, ok? Então aqui, ó, o D vai ser 1,5 mais 1,5, 3 positivo. O E, 3 mais 1,5, 4,5. Aqui tá a resposta e eu estou explicando, tá, gente? Se você quiser, você já pega a resposta aqui e confere com a sua. Só que aqui eu estou explicando como que se faz. Aqui, o C, menos 1,5. Aqui é menos 3. O B, menos 3 mais 1,5, gente, é o quê? Menos 4,5. E o A vai ser menos 4,5. Aqui andou mais 1,5, não é? Só que negativo. Então, vai ser menos 6, ok? Aqui, por que eu posso fazer isso? Porque está me afirmando que esses espaçamentos aqui são iguais. Por isso que eu consigo fazer dessa forma. Não é difícil, né? Letra B. Qual o número é maior? A abscissa de D ou E? Gente, qual que é maior? Olha aqui, aqui estão as respostas. Qual que é maior, D ou E? O E, gente. A ou C? C, porque quanto mais próximo de zero, maior é o número negativo. Lembra que eu falei isso com vocês? B ou D, gente, olha aqui. B ou D? Quando eu comparo um número negativo e um número positivo, o número positivo ele vai ser sempre maior, tá? Número 18. Veja a seguir a medida da temperatura mínima registrada em uma cidade durante determinada semana. Dia da semana: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Medida da temperatura mínima: 1,8, menos 0,1, 2,4, 1,3, menos 1,7, menos 2,2 e menos 3,5. Comparando-se os dias, a menor medida de temperatura registrada foi no domingo ou na terça, gente? Olha aqui, domingo 1,8, terça 2,4. Então, peraí, a menor temperatura foi no domingo. A menor temperatura foi na quarta ou na sexta? Vamos lá comigo. Quarta-feira foi 1,3. Sexta, menos 2,2. Na sexta, gente, quando eu comparo um número positivo e um número negativo, o negativo é sempre menor, o positivo é sempre maior. Na quinta-feira ou no sábado? Vamos comparar aqui, ó. Quinta-feira e sábado. Qual que é o número mais próximo do zero aqui? Não é o menos 1,7? Então, ele é maior. A menor temperatura, então, é 3,5, que representa o sábado. Vocês estão entendendo essa parte? Eu espero que sim, tá? Letra B. Em quais dias da semana a medida de temperatura mínima foi maior do que menos 2 graus? Foram os dias domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. É só você vir aqui e olhar todos que foram maior do que 2, ok? Do que menos 2, desculpa.
Letra C. Em quais dias da semana a medida da temperatura mínima esteve entre -1 grau e 2 graus? Domingo, segunda e quarta-feira. Aqui, gente, eu expliquei mais detalhadamente a letra A, mas eu acho que os outros ficaram tranquilos, né? Número 19. Copie os itens substituindo cada quadradinho pelo símbolo maior ou menor. Aqui estão as respostas. Eu não vou detalhar cada uma, porque eu já expliquei para vocês que quanto mais próximo do zero, maior é o número negativo. Então, se for um número negativo, vamos dar um exemplo. -60 ou -1. O -1 está aqui agarradinho com zero. O -60 está lá longe, então ele é um número menor, tá? Aqui eu acho que deu para vocês entenderem. Vocês precisam saber que quanto mais próximo do zero, maior é o número negativo, tá? Número 20. Observe os números. Todos esses números aqui embaixo, né? Alguns negativos, outros positivos, mas todos fazendo parte do conjunto dos números inteiros. Minto, aqui não são só inteiros não, aqui tem números racionais, que são aqueles que podem ser escritos em forma de fração, tá? Não é só inteiro não, inteiro e racional. Letra A. Construa uma reta numérica e represente esses números. Aqui está a reta numérica, né, gente? Na reta numérica que você construiu, quais desses números estão à esquerda de menos 0,2? Quais que estão, gente? À esquerda é -5, -3,5 e -1,8, correto? À direita de 1,5. À direita de 1,5 estão os números 3 e o número 4,1, ok? Gente, à esquerda e à direita, tá? Tranquilo. Letra C. Quais desses números são maiores do que -3,5 e menores que 3? Maior que -3,5, então tem que estar aqui, ó. Maior do que -3,5 e menores do que 3. Então, eles são todos esses números que estão entre esses aqui, ó, que são -1,8, -0,2 e 1,5. Número 21. Considere os números a seguir. Também são racionais, tá vendo? São números, tanto os inteiros negativos, quanto alguns que podem ser escritos em forma de fração. Escreva esses números em ordem crescente. Aqui estão os números em ordem crescente. Ana Paula, como que eu vou saber essa fração aqui? Gente, divide 3 décimos, na verdade, você não precisa nem dividir. Isso aqui é o quê? 0,3, não é? E 5 meios, quanto que são 5 reais dividido por 2? Não dá 2,50? É 2,5. Então, aqui foi a ordem crescente. Gente, quanto começa lá, ó, aqui, ó, com o menor número negativo, ok? E vai até o maior número positivo, que é o 8,9. Letra B. Qual é o maior desses números e qual é o menor? O maior é o 8,9 e o menor é o -8. Quais desses números são maiores que -6,4 e menores que 8,9? São todos esses aqui, ó, ok? E construa uma reta numérica e represente esses números. Aqui está a reta numérica, gente. Gente, vocês pensando que aqui, ó, a reta não é 1, 2, 3, 4, 5, infinito? Para cá é infinito negativo. Então, quando os números negativos começam a crescer aqui, ó, menos 0,1, 0,2, 0,3, mas tudo negativo. Então, é só você pensar assim que você consegue representar direitinho, tá? Número 22. Responda as questões. Qual é o menor número inteiro de 2 algarismos, gente? É o -99. Qual é o maior número inteiro negativo menor do que -566? -567. Agora, escreva 3 questões como as apresentadas e dê para um colega responder. Em seguida, verifique se ele respondeu corretamente. Agora não é a hora de fazer isso, né? Infelizmente, mas quando nós voltarmos, nós faremos sim. Número 23. A manipulação, conservação e preparação inadequadas de alimentos podem causar sérios danos à saúde. Para manter as características originais e suas capacidades nutritivas, cada alimento necessita ser conservado em temperatura cuja medida seja adequada, respeitando condições satisfatórias de higiene. Grande parte dos micro-organismos responsáveis pelas intoxicações alimentares cresce rapidamente em ambientes com medidas de temperatura entre 15 graus e 40 graus. Em ambientes com medidas de temperaturas abaixo de -10 graus, as bactérias param de se multiplicar. Olha só, gente, isso aqui são as medidas de temperatura de conservação de alguns alimentos em graus Celsius,
tá vendo? Conservas em geral, de 15 graus a 18 graus. Banana e limão, de 12 a 15 graus. Laranja, tangerina, pepino e abóbora, de 8 a 10 graus. Legumes e verduras em geral, de 7 a 8 graus. Manteiga e nata, de 5 a 6 graus. Iogurte, leite e queijo fresco, de 4 a 5 graus. Carne fresca, massa fresca e prato cozido, de 2 a 3 graus. Peixe e marisco refrigerado, de 0 a 2 graus. Ave e ovino congelados, carne do tipo bovina e do tipo suína, de menos 10 graus a 0 graus. Prato cozido congelado, peixe congelado e sorvete, de menos 20 a menos 18 graus. Aqui estava falando para vocês que micro-organismos são qualquer organismo observado apenas com auxílio de um microscópio, como as bactérias, né? São aqueles muito pequenos. Letra A. Dos alimentos citados, quais deles devem ser armazenados em locais com medidas de temperatura igual a 16 graus? E quais devem ser armazenados em locais com medidas de temperatura abaixo de 0 graus? Aqui a resposta para vocês. O início, né? Conservas em geral. Depois, pratos cozidos congelados, peixes congelados, sorvetes, carnes congeladas do tipo bovino, suíno e ovino e aves congeladas. Esse primeiro aqui é para a primeira pergunta da letra A e os demais são para a segunda pergunta da letra A. Isso aqui tá bem tranquilo, né, gente? Letra B. Alguns tratamentos para conservação estendem o prazo de validade dos alimentos. Um deles é a pasteurização, que consiste em expor o produto a um grande aquecimento seguido de um rápido resfriamento, inibindo a ação das bactérias. Pesquise alguns alimentos industrializados que recebem este tratamento. Aí, gente, vocês, né, pesquisaram, aqui tem algumas dicas. São possíveis respostas: leite e derivados, sucos, cremes e sopas, ok? Letra C. Veja as medidas de temperaturas ideais para a conservação de alguns alimentos armazenados. Todos os produtos estão devidamente armazenados? Por quê? Olha só, o pote de sorvete tem que ser menos 18 graus, né? Ou mais frio. O pote de patê de 4 a 8 graus e a pizza congelada de menos 18 a menos 12. Aí tá aqui, ó, tudo aqui tá em menos 10, olha só a gravura. Então a resposta é não, pois a medida da temperatura do freezer está muito baixa para o patê e muito alta para a pizza e para o sorvete. Por isso, gente, que no supermercado tem que ter, né, freezer específico para cada produto. Ou então aqueles que se encaixam na mesma medida para poder ficar lá tranquilo, aí sim eles podem ser colocados juntos. Letra D. É possível ajustar a medida da temperatura de um freezer para armazenar juntos a pizza e o sorvete? Justifique a sua resposta. Sim, pois a medida da temperatura máxima que o sorvete pode ser armazenado é igual à medida da temperatura mínima que a pizza pode ser armazenada. Ou seja, o freezer deve ser ajustado para menos 18 graus. Isso que eu acabei de falar. Tem algumas coisas que você consegue colocar junto, tá? Junte-se a um colega e pesquise em outros produtos industrializados que devem ser armazenados a temperaturas de medidas negativas. Gente, tudo quanto é carne, tudo quanto é produto congelado precisa ser, não é verdade? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a adição de números negativos. Gente, chegou uma parte muito importante. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Nós vamos, vocês, né, também depois farão a leitura sobre essa parte do livro, mas eu preciso que vocês entendam isso aqui. Por exemplo, Luciano tinha R$250 de saldo em sua conta bancária. Após um depósito de 150, ele passou a ter o saldo. Qual passou a ser o saldo da conta de Luciano? Eu vou somar o 250 que ele tinha mais os 150. Então ele passou a ter o quê? R$400. Se você pensar, é como se andasse de 0 a 250, depois de 250 mais 150, que chegou ao 400. Portanto, 250 mais 150 é mais 400, ou seja, o saldo da conta de Luciano ficou com R$400. Passados alguns dias, o saldo da conta de Luciano estava negativo em R$100. Ele estava com menos R$100, gente. Após uma retirada de 150, qual passou a ser o saldo da conta dele? Olha só, gente. Ele já estava com menos 100. Depois tirou mais 150 aqui, olha. Retirada sempre negativo.
Então, 100, coloquei aqui, tirei mais 150 unidades, ele passou a menos R$250, ok? Vamos agora pensar juntos nas primeiras regras dos números negativos que nós vamos aprender. Nas adições cujas parcelas têm o mesmo sinal, adicionamos os valores absolutos dessas parcelas e conservamos o sinal. Valor absoluto, gente, é o valor do número sem sinal. O que é isso? Quando eu vou somar 45 com 12, não são ambos positivos? Os sinais não são iguais? Então eu repito o sinal e somo os números, ok? Se eu vou somar dois números negativos, igual no exemplo lá, ele tinha menos 100, depois tirou mais 150, então ficou menos 100, menos 150. Eu estou somando dois números negativos, eu conservo o sinal, tá vendo? Porque os sinais são iguais. Eu conservo o sinal e eu somo os números. Eu vou voltar explicando isso aqui. Agora, em uma outra situação dessa conta bancária. Ana tinha em sua conta bancária um saldo de R$300. Sabendo que foi depositado R$200, qual passou a ser a conta? Ela tinha mais 300 e tirou 200, né? Por conta de um débito. Mais 300 menos 200, olha onde que ela chegou. Ela chegou a 100, correto? No mês seguinte, o saldo da conta já era negativo em 350. Ela já estava devendo 350, ok? Sabendo que ela fez um depósito de 150, qual passou a ser o saldo? Olha só, ela estava aqui, ó, olha aqui para mim, concursor, em menos 350. Só que agora ela colocou 150, então ela andou 150 para frente. Então ela ficou com R$200. Como que eu faço esse cálculo, gente? Menos 350 mais 150, por quanto que ela ficou aqui? Ela ficou com menos 200. Ela ainda ficou devendo o banco, mas ficou devendo menos do que antes. Nas adições cujas parcelas têm sinais contrários, nós subtraímos os valores dessas parcelas e conservamos o sinal do número com maior valor absoluto. Como assim, professora? Aqui, ó. Quando nós estamos somando números negativos com sinais iguais, nós repetimos o sinal e somamos os números. Quando nós estamos somando números negativos com sinais diferentes, nós conservamos aquele que tem maior valor absoluto. O que é valor absoluto? É o valor do número sem o sinal. Como assim, professora? Olha aqui. Mais 3 mais 5. Eu repito o sinal e somo 3 mais 5, 8. Ou simplesmente mais 3 mais 5, 8. Agora, menos 12 mais 7. Os sinais não são diferentes? Estão vendo? Eu coloco o sinal do maior valor absoluto. O que é valor absoluto? Eu desprezo os sinais aqui da frente. O maior valor não é o 12? O valor absoluto não é a distância do número até o zero? Lembra que eu falei que o valor absoluto é sempre um número sem o sinal? Por isso que eu tô falando que a gente despreza. Então aqui, o maior valor absoluto é do 12, então eu conservo o sinal dele. E por ser sinais diferentes, eu subtraio 12 menos 7, 5, ok? Eu falar menos 12 mais 7 é a mesma coisa que menos 12 mais 7, tá? Aqui, gente, mais 18 menos 7. O que eu tenho que fazer? Sinais diferentes. Eu coloco o sinal do maior número. Se eu não coloco sinal nenhum, é a mesma coisa demais, né, gente? E subtraio 18 menos 7, 11. Aqui, sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números. Regrinha, vamos lá comigo. Sinais diferentes, eu coloco o sinal do maior valor absoluto e subtraio, do número que tem maior valor absoluto e subtraio. Sinais iguais, eu repito o sinal e somo os números. Vamos fazer exercícios sobre isso? Vamos com calma, que vocês vão conseguir. Façam para mim essas atividades e eu volto na próxima videoaula corrigindo. Estou com saudades de vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.